E opa, bom com vocês? Hoje daqui estamos de obra nova pra vocês. Mas já nossa história já começa com o nosso protagonista. Aqui já não aceita, já podemos ver aqui em cima de uma árvore. Podemos ver já o moleque. Um dia ali em cima se exibir um pouquinho. Abaixo de si, várias gadas aparecem. Porém nosso prota nesse mundo é apenas só bonito, pois sua força atual não consegue nem sequer derrotar o moleque. Mas ele deseja ficar forte para conseguir rodar o mundo todo. Porém seu sonho todo foi água abaixo, pois ele conseguiu ganhar aquele sistema. Porém o seu sistema que ele conseguiu ganhar deu uma missão para ele. Sua missão era fácil. Essa era de estar conseguindo se casar com uma das pessoas meio problemáticas da sua seita, Mestra Yao. Essa era a pessoa mais forte desse lugar, porém ela é um pouco mais bela do que pensamos, e isso faz todos os figurantes ficar um pouco doido para ela. Algumas pessoas tentam a sorte de tentar ficar com ela, mas sempre no fim ela sempre faz o básico. Ela expulsa eles da seita e também arranca seu estado de cultivo. Porém, pessoas fracas e fortes tentam a sorte, mas ninguém consegue ficar com ela. Em todo esse tempo, nosso protagonista não tentou virar gado dela, pois sempre ele tenta evitar esse tipo de coisa. Enquanto podemos ver ele do fundo, confuso de que iria fazer, do seu lado já podemos ver ela. Ela já apareceu. Mas ela fica bastante surpresa de uma coisa de nosso prota. De todas as pessoas dessa seita, ele está sendo o único diferente dessa seita. Ele não está sendo igual àqueles gados que tentam a sorte nela. Porém, nosso prota via que seu sistema estava mostrando que poucos tempos faltava para ele estar fazendo a sua missão. Vendo isso, ele apenas faz o básico. Ele tenta confessar o amor seu por ela, porém isso só faz ela ficar um pouco pé da vida, e ela em seguida então já saca a sua peixeira. Enquanto isso, podemos ver de outro lado a visão de nosso prota. Ele antes tentava segurar isso tudo daqui, porém mesmo falando isso, ele vê que a sua missão não foi completa, pois ele vai precisar fazer que ela se apaixone por ele. Enquanto ela aponta essa espada na sua direção, ele começa a ter algumas lembranças de seu passado. Ele antes vivia uns belos momentos ao lado dela, mas lembrando disso, ele começa a ver umas coisas que no tempo todo que ele ficou com ela nunca resolveu querer estar abandonando o moleque. Olhando em seu sistema, ele percebe que os minutos faltava pouco. Assim então, ele vai andando na direção de nosso querido penhasco San. Chegando perto, ele então pula daqui. Pulando em seguida, ele começa a pensar que seu fim acabou de chegar. Mas em seguida, ele olha para o seu sistema, onde vê lá que faltava só 6 segundos. Achando que seu fim será aqui, ao seu lado aparece ela, vulgo a nossa branquinha. Porém, ele percebe que sua missão meio que foi completa aqui. Ao completar isso, ela então só apenas joga o moleque no chão. Caindo, ele viu que conseguiu completar a sua missão por completa, mas em seguida ele já fica surpreso sobre algo. Isso que ele ficou surpreso era sobre a sua recompensa, pois agora o nosso protagonista conseguiu ganhar o físico divino Rank S. Em seguida então, ao ganhar aquilo, uma luz surge. O lugar onde que eles estão, e fora, aquilo aparecia. Todos ficavam surpresos. Só que nossa branquinha fica bem mais surpresa do que nosso protagonista. Por fora, algumas pessoas e monstro via que surgiu um novo cultivador supremo. Fora do planeta, uma figura via uma luz surgindo. Isso deixa ele bastante confuso. Mas já de outro lado, podemos ver o nosso prota. Aqui ele ficou bastante feliz por ter conseguido despertar esse novo poder. Agora que ele conseguiu o hacker puro, ele apenas chama nossa branquinha para ser sua parceira. Enquanto convidava ela para isso, algo começa a acontecer. Por ele ter despertado como um cultivador supremo, algumas pessoas de outro universo vêm até ele. Eles vieram até ele para estar pegando nosso prota, para estar arrastando ele para a sua seita. Só que nosso meninão não queria isso. E devido a isso então, nossa branquinha queria então proteger o nosso prota, para então conseguir arrastar o nosso protagonista dali para a sua seita deles. Eles terão que passar por ela. Só que nossa ruivinha não quer estar desistindo fácil dele. Ela então tenta fazer que nosso prota se torne um pouco gado dela. Só que sua tentativa de fazer isso acabou no fim falhando. Ele fala que não queria isso. Ele apenas queria ficar ao lado de nossa branquinha. Assim então, nosso meninão entrou no meio dessa brincadeira. Agora terão que passar por nosso protagonista e nossa branquinha. Caso consiga, ele irá fazer o que eles quiserem. Assim então, nossa ruivinha faz o básico. Ela então parte com tudo para cima de nosso protagonista. Só que nossa ruivinha sozinha estava conseguindo dar conta de nosso protagonista e dessa nossa branquinha. Porém nosso protagonista tancava isso daqui tudo fácil. Então para isso, os dois que sobravam dali vai com tudo para cima dele. Mas mesmo assim, o nosso meninão estava conseguindo tancar ele. Tancando isso, ele manda esses tem para trás. Vendo que agora ele conseguiu peitar eles um pouco, ele olha para trás, onde vê que novos aliados seus surgiu para estar conseguindo proteger um pouco a sua seita. Porém nosso prota via que isso não iria para um rumo bom,
Por ele então ser o alvo dele, ele resolveu querer só ele sozinho peitar eles todos. Caso consiga, ele irá fazer o que eles quiserem. Assim então, os três facilmente aceitam essa ideia. Porém, nossa branquinha não queria estar aceitando. Ela não queria que isso acontecesse. Enquanto as dúvidas dos dois começam a rolar dali, uma outra luz surge. Essa é uma luz vermelha, pois o outro cara conseguiu despertar. Só que esse outro que despertou era da seita desse cara que tentava arrastar nosso prota para a seita dele. Então, vendo que ele despertou na sua seita, esse então apenas faz o básico. Ele apenas sai desse lugar onde que estava. Saindo, podemos ver a nossa ruivinha. Ela ainda não queria desistir de arrastar nosso prota para a sua seita. Só que então ela apenas sai, prometendo que alguma hora irá voltar. Mas saindo, nosso protagonista percebe uma nova coisa. Isso era uma nova missão que ele acabou de ganhar do seu novo sistema. Porém, a sua nova missão era fácil. Essa era a básica, era só roubar uma roupa íntima dela. Já se o nosso sistema estava atrapalhando ou ajudando, iremos descobrir mais pra frente. Porém agora ele não tem mais tempo para pensar, pois nossa branquinha aqui antes não tinha dado a ele a punição sua. Porém a sua punição era tomar 5.000 chicotadas ou ser preso. Porém ela apenas deixa isso passar, pois agora ela tem outra prioridade. Essa era proteger o nosso protagonista daquela outra seita. Para isso então ela irá dar um guarda-costa para o nosso prota. Ele fica feliz no início, só que logo em seguida ele desaponta por isso, pois já aqui de um outro lado, em cima de uma montanha, podemos ver o nosso protagonista andando, mas ele não fica nem um pouco feliz com a escolha dela, pois quem estava ao seu lado como guarda-costas era a nossa Lolizinha. Só que nossa Loli, por outro lado, fica bastante feliz que ele conseguiu alcançar o pico da cultivação, porém nosso prota, minutos depois, ao escutar isso, só apenas tenta ignorar ela, tentando ficar na sua. Ele lembra um pouco do passado. No passado, eles foram treinar, porém no meio desse treinamento, essa daqui causou quase uma mini guerra de clãs. Só que no momento, nosso protagonista apenas deixa isso daqui passar, pois agora ele fica bastante preocupado com outra coisa nova. Isso era sobre aquele cara que conseguiu também despertar. Pois no passado, o nosso protagonista conseguiu vencer daquele cara. E devido a isso, ele começou a guardar um rancor contra o nosso prota. Enquanto nosso prota pensava se ele poderia no futuro estar se vingando de nosso meninão, de outro lado já podemos ver a nossa Loli. Ela só pensava em comer. Porém já do fundão podemos ver a nossa branquinha. Essa daqui só apenas apareceu para ver como estava a situação. Mas já no território das pedras, ele apenas chega nesse certo lugar que ele deveria fazer algumas coisas. Só que chegando, todos já ficam bastante surpresos em ver um novo despertado nesse lugar. Todas as garotas que vê ele ficam doidas por um moleque. Mas já ele nem liga para ir, pois quem ele esperava era a nossa ruivinha. Mas o motivo de ele estar nesse certo lugar era para estar conseguindo treinar, para conseguir um hacker um pouco mais forte. Assim então, ela apenas guia ele para um certo lugar onde que ele poderia estar cultivando. Porém, seguindo o caminho, ele se pergunta do porquê a Lolizinha não veio junto com ele. Não ligando para isso, ele só segue o caminho. Mas chegando já um pouco mais à frente, ele percebe que esse lugar não era um lugar para estar cultivando, mas em si, era um lugar para macetar. Ela, quando viu nosso protagonista, sempre teve aquela vontade de ter uma noite quente com ele. Já ele se vendo nessa situação, ele pensa só em uma coisa, sair. Mas também ele já vê o seu sistema brotando novamente, dizendo que ele terá que pegar uma roupa íntima dela. Mas ele vê aqui que esse lugar era uma ótima oportunidade para estar conseguindo fazer sua missão, pois ela do nada resolveu querer tomar um banho. Vendo isso, ele apenas faz o bar. Ele basicamente passa a mão nas roupas delas. Em seguida sai correndo pelo telhado. Ele começa a coletar suas recompensas. Sua recompensa que ele ganhou foi uma pílula que poderia fazer que ele se tornasse um cultivador que vai além do céu. Porém ele não tinha tempo para pensar, pois já do chão nossa Loli aparece. Ela aqui pronto novamente. Atrás dela tinha várias pessoas tentando pegar ela. Eles, ao ver isso, apenas faz uma coisa, tenta fugir desse lugar. Fugindo, ela se pergunta do porquê o nosso protagonista estava fugindo também. Porém, já na sua frente, aparece ela, a filha daquela pessoa que ele conseguiu pegar aquela roupa. Só que essa era só um pouco mais pior do que todas. Mais de uma coisa o nosso protagonista fica confuso. Era sobre desse seu oponente reconhecer ela. Ele então pergunta para ela, onde em seguida acabamos de descobrir que no passado e não tão próximo, ela vivia feliz descendo uma montanha com uma comida sua predileta. Porém essa brotou do nada, onde que em seguida roubou aquilo de si. E isso só deixou ela bastante furiosa. Porém, ela então apenas faz o básico, saca a sua espada, pois a nossa Loli roubou alguma coisa importante dele. Mas nosso meninão apenas entra no meio, dizendo que poderia estar devolvendo aquilo. Mas nossa Loli percebe que o nosso protagonista queria apenas defender ele. E isso faz que ela queresse entrar no meio dessa batalha. Ela então saca a sua espada em formato de comida. Com aquilo na mão, os dois que estavam por ali
ali começa uma luta um pouco doida. Enquanto lutava, nosso prota percebia algumas coisas, mas da luta descobrimos que a nossa Loli não era aquele trem fraco. Seu oponente fica surpreso sobre a sua nova força. Segurando sua espada em formato de comida, ela parte com tudo para cima do seu oponente. Só que sua espada em formato de comida é facilmente cortada. Porém, aquilo que foi cortado em pedaços se torna em duas pequenas espadas de comida. Com aquilo na mão, ela manda na direção de seu oponente e 2 ataques. Aqueles ataques que ela fez foi capaz de conseguir mandar essa daqui um pouco para trás. Pensando que essa iria cair no chão de cabeça, alguém atrás dela aparece, que em seguida então salva ela de cair no chão. Só que esse que apareceu pede para que o nosso protagonista não deixasse a sua irmã deitar essa daqui no 1x1 na boa. Logo em seguida, nossa menina não responde que ela não é sua irmã, mas em si um guarda-costas. Falando isso, ela fica só um pouco pé da vida com o nosso prota. Só que devido a ela ter atacado essa ruivinha, esse cara resolveu querer partir para cima dele. Usando sua nova habilidade, de outro lado já podemos ver o nosso protagonista utilizando a sua. Ele pretenderia só apenas defender disso, só que sua força era um pouco forte demais. Sua força foi capaz de mandar esse bicho quase para um outro mundo. Só que ali, ele vê que conseguiu vencer novamente desse cara, e devido a isso, ele apenas fica na sua. Só que em cima deles, aparece aquela pessoa que ele pegou aquela roupa dela. Só que ela apenas apareceu perguntando do porquê ele estava fugindo dela. Só que chegando nesse lugar, aquele cara que apanhou bonito de nosso meninão percebe que agora vai ser a hora que o nosso protagonista irá levar aquela surra de qualidade. Só que de outro lado já podemos ver um bate-papo entre ele e ela. Ela queria conversar com o nosso meninão outra vez. Ele responde para todo mundo que seria um outro bate-papo igual da última vez. Ela, que não queria acabar com a sua reputação, apenas deixa o nosso protagonista sair desse lugar. Só que o bicho que apanhou antes ainda não desistiu de apanhar. Esse chega perto de nosso protagonista. Já chegando, esse já manda um desafio para o nosso prota. O seu novo desafio era competir em um campeonato de poemas. Já que esse cara não consegue vencer dele no mano a mano, ele vai fazer que o nosso prota seja humilhado bastante. Mas tem um porém, nosso protagonista, uns anos aí, virou o mundo se tornando professores por um pouquinho de tempo. Por ter bastante conhecimento em escrever poemas, o moleque facilmente aceita fazer esse desafio, já que de um outro lado podemos ver eles. Enquanto vários espectadores ficavam de fora doido para ver quem iria vencer, dentro de uma casa já podemos ver o nosso protagonista. Porém, já do seu lado já podemos ver a nossa Loli. Ela estava fazendo uma competição meio doida, mas isso não era o seu foco, pois já em seguida aquele bicho aparece novamente. Ele só apareceu aqui apenas para poder finalmente começar essa coisa doida sua. Porém, nosso prota em seguida começou a perceber uma coisa: o seu oponente tinha bastante potencial. Ele então teria que pegar um pouco a sério. Só que aqui nesse exato lugar, o seu sistema aparece novamente. Porém já apareceu dando a ele uma nova missão. Sua nova missão é conseguir criar um poema que impressione os anciões desse lugar. Então assim ele facilmente aceita a proposta. Aceitando, ele começa a fuçar na sua mente, onde algumas ideias um pouco doidas surgem. Com aquilo em mente, eles já começam o seu duelo. De fora, várias luzes e coisas começam a acontecer. Todos ficam surpresos com isso. Não só todos. Todo mundo que estava ao redor dele também. Já por fora daquele lugar, a nossa morena via tudo isso acontecendo. Porém, essa ficou bastante surpresa do potencial da pessoa que estava conseguindo fazer aquilo. Aquilo fez não só ela ficar surpresa, como também os figurantes do fundo. Mas nosso prota precisava fazer algo agora melhor do que esse. Ele então começa a fazer isso. Fazendo, ele começa não só a surpreender os figurantes no fundo. Os anciões ficaram bem surpresos com o seu poema. Por ter surpreendido os anciões, ele finalmente completou a sua missão. Mas só que do nada, ali após finalmente completar aquela sua missão, a nossa morena brota. Só que ela também queria um poema pra ela. Já que ela fez um poema pra nossa branquinha, ela queria um meio. Mas nosso meninão veio com os papos do que não. Ele não prefere ela. Ele gosta mais da nossa branquinha. E devido a isso, ela então resolve falar sobre aquele roubo que nosso protagonista fez. Ao falar isso para todo mundo, ela então já começa a se agarrar no nosso protagonista. Ali pensando que iria tomar um chup-chup, a porta se abre, onde que em seguida, várias discípulas suas aparecem. Essa veio para estar salvando o nosso protagonista dessa meio que situação. Porém, nosso protagonista vendo elas, ele já fica bastante feliz. Só que as outras não gostam nem um pouco da presença delas ali. E devido a isso, ela então saca sua espada. As duas também o mesmo.
Assim, um quebra-pau começa a rolar ali dentro. Mas aquelas duas era só um pouco meio fraca, e devido a isso, elas então conseguiu perder até que fácil. Agora, o nosso protagonista e nossa Loli ali iria estar indo para um certo rumo que nós iria gostar. Só que, do fundão, a nossa branquinha aparece no portal, onde que aquelas duas foram salvas por ela. Só que ela apenas veio até esse lugar para estar salvando o nosso protagonista. Aquele cara que tomou um pau de nosso prota, vê quão bela ela é. Porém, eles não têm tempo para bater bate-papo, pois essa só veio mesmo para arrastar o nosso protagonista dali. Só que nossa ruivinha não gostou nem um pouco da ideia. Ela tentou bater um bate-papo com ela, mas nada funcionava. Botando uma pressão para ver quem é que manda na brincadeira, podemos ver que essa do nada começou a soltar algumas paradas. Mas em seguida ela se recompõe, pois agora via a nossa branquinha saindo. Em vez de arrastar nosso prota para a sua seita, não, deixou o moleque lá. Onde que em seguida a Raquel novamente volta a aprontar um pouco com o nosso protagonista. Então, pela última vez ele ter gostado de ter pego uma roupa dela, ela dá então a ele uma roupa para si. E isso fez algumas pessoas do fundo não gostar dessa situação. Mas nosso prota só simplesmente sai desse lugar. Ainda vemos como um cara ficou abatido. E devido a essa cena ter acontecido, outras garotas desse lugar viu essa situação, e isso fez elas fazer o mesmo que a outra fez. Enquanto ele recebia algumas roupas, a nossa Loli só recebia comida das boas. Mas nosso prota, que se via pego nessa situação, só apenas pensava em uma coisa: fugir desse lugar o mais rápido possível. Assim é feito, ele foi. Só que antes de sair, a nossa Loli dá um jeito de pegar algumas comidas. Em uma noite, podemos ver eles aqui caminhavam por ali. Nosso prota ficava aliviado por ter finalmente conseguido sair daquele lugar. Mas chegando já na sua seita, uma discípula sua já brota lá, onde que veio até ele para estar ajudando a guiar ele até um certo lugar. Pois antes, nossa branquinha pediu para que pudesse atrair o nosso protagonista até ela. Chamando, ele vai, achando que algo iria acontecer, o moleque chega lá mó felizão. Só que ela apenas chamou ele aqui para estar discutindo sobre a sua evolução, que até aqui não foi até que muita coisa. Para isso, ele vai precisar fazer algumas outras paradas. Competição de bestas. Isto é uma coisa que acontece em um certo curto de tempo. Caso ele consiga entrar no meio dessa brincadeira, várias pessoas vão estar assistindo ele. Caso ele consiga chamar a atenção, ele vai conseguir se tornar bem mais influente daquele cara que despertou junto com o nosso protagonista. Porém, no momento aqui, ele completou uma tarefa, e devido a isso, ele ganhou uma técnica da espada do poder imortal. Essa é uma técnica que deixará ele mais forte. Só que do nada, a nossa morena resolveu querer colocar em si uma armadura. Só que essa armadura é uma coisa que poucas pessoas nesse mundo têm. Porém, o nosso protagonista em sua mão tinha isso. Ele simplesmente do nada então resolveu comer aquilo. Comendo, ele consegue algumas paradas, que isso deixou ele bastante forte. Só que nossa morena conseguiu perceber que ele não ficou tão forte como ela pensaria. Assim então, ela pede para que ele tomasse só um pouco de cuidado quando for resolver querer sair na mão contra alguém forte. Mas nesse trem que ele vai participar, tem algumas pessoas lá, duas, na real, que é mais forte um pouco do que nosso protagonista. Ele prometeu a ela que irá tomar cuidado. Mas já aqui em outro dia podemos ver ele caminhando, onde que em seguida podemos ver a nossa Loli, onde que ela bolava uma bela comida para estar começando. Só que ele não liga para o que ela estava fazendo. Não ligando, ele volta a dormir. Porém, ali do fundo, algo começa a acontecer, pois esse bicho sentiu de longe o cheiro da comida dela. Sentindo o cheiro da comida, ela, claro, foi na direção daquilo. Mas suas tentativas de querer pegar a comida da nossa Loli foi em vão, pois ela não conseguiu. Não conseguindo, ela tentava apelar para o modo fogo, mas isso não adiantou em nada. Os dois pensavam em coisas diferentes. Nossa Loli pensava só em comer, o outro só queria apenas fazer que esse demônio fosse para um outro lugar. Só que o nosso prota percebe que ela não é um demônio, em si uma besta divina, mesmo que seja demônio ou não, para ela é a comida. Mas nosso querido sistema logo em seguida já aparecendo, ele dá uma missão nova para o nosso prota. Sua nova missão é subjugar ela. Assim então, como eles estavam doidos para pegar esse bicho, eles vão ali no fundo, onde que bolam um belo plano. Com um plano bolado, os dois conseguem meio que prender ela. Prendendo, nosso protagonista tenta fazer alguma subjugação nela, só que suas tentativas não deram em nada, pois em vez de ele conseguir alguma coisa, ele via que não conseguia nada, e devido a isso, ele falhou em sua missão. Por ter falhado, o sistema dá uma punição para a sua guarda-costas. Ela se tornará um cachorro por um dia, e quando a nossa pequena Loli vê ela transformada no cachorro, vai pra cima dela, achando que poderia estar vencendo, mas essa só tomou no pé da orelha que voa pro lado. Então, devido a ele não por ter conseguido completar a sua missão com a nossa Loli, ele faz o seguinte: ele irá fazer que ela se torne o seu meio de transporte. Mas ele queria isso, só que nossa Loli só queria apenas fazer um churrasco. Como não conseguiu, eles dois apenas seguem o caminho
caminho. Seguindo o caminho em uma seita, podemos ver várias pessoas. Em cima daquilo tudo, já podemos ver aquele cara que o nosso protagonista irá peitar. Só que ele ficava discutindo sobre as pessoas fracas que estavam abaixo dele. Porém, já do seu lado já aparece a nossa outra morena. Essa queria poder meio que participar junto para fazer que esse cara vencesse essa coisa mais fácil. Mas ele dizia que não era necessário a sua ajuda. Porém, dizendo isso, do fundo já brota alguns figurantes. Esses figurantes só aparecem mesmo para encher o saco desse cara. Porém, ele não gostou de nada do que eles falou. Assim, então, ele apenas utiliza sua habilidade, que foi capaz de mandar esses bichos em um piscar de olho para um outro mundo. Em seguida, ao fazer isso, a nossa morena que estava por perto acaba meio que sugando todo o sangue dele. Todos os figuras abaixo ficam bem surpresos com a ação daquele figura, deixando todo mundo assustado. Do alto já podemos ver uma outra coisa acontecendo. Ali no alto do céu, vinha alguém voando igual um doido. E quem era o doido que vinha voando era o nosso protagonista, com seu meio de transporte. Porém, eles acabam meio que fazendo uma aterrissagem um pouco maluca. Aterrissando ali, ele anda em direção do seu novo oponente. Já o moleque, ao ver nosso prota, já fica em posição de batalha, em querer peitar o moleque no 1x1. Só que eles não tinham tempo para sair na mão, pois em seguida já aparece um outro cara dizendo que irá dar início ao torneio. O torneio deles será fácil. O vencedor dessa batalha será decidido quando aquele trazer a ele a maior quantidade de bestas derrotadas. Nosso protagonista, é claro, escutando isso, fica confuso e nem tem sequer nenhuma vontade de querer fazer essa quest desse cara. Só que o nosso outro moleque aqui tava doido para estar começando esse trem logo, mas nosso protagonista via que isso daqui não iria dar XP para ele. Só que logo em seguida o sistema aparece, dizendo a ele que se ele conseguir matar o número de bestas desse lugar, ele irá ganhar uma recompensa de alto valor. Claro, lendo isso, ele apenas aceita. Aceitando, ele já chama esse bicho para o desafio. Porém, já do lado da montanha do submundo, podemos ver vários figurantes. Esses se preparavam para estar caçando monstros. Já o nosso prota, aquele moleque, fazia o mesmo. Mas de um outro lado, perto de alguns figurantes, um bicho aparece. Esse era um cachorro bombado. Esse cachorro bombado vai na direção de alguns figurantes. Vendo a força desse trem, eles pensam que seu fim será aqui. Mas logo em seguida, atrás dele, já aparece um mestre que todos admiram. Porém, esse não conseguiu sequer tancar um soco desse bicho. Esse mole cai no chão. Porém, logo em seguida, o nosso protagonista já aparece. Aparecendo, todos baba-ovo, digo, figurantes, já ficam felizes, achando que agora eles irão conseguir sobreviver. Enquanto ajudava aquele mestre que estava só o pó no chão, ele via aquele bicho espancando geral. Mas ele já queria dar um fim nesse bicho. Sacando sua peixeira, ele corre em direção daquele cachorro bombado. Em seguida, chegando perto dele, ele pega a sua espada, onde que em seguida ele consegue fazer a tramontina dele, achando que com isso ele conseguiu derrotar esse bicho. Ele vê que nem um arranhão conseguiu fazer nesse monstro. Mesmo que ele não conseguiu nem sequer arranhar aquele monstro fugiu com o rabo entre as pernas. Em seguida, podemos ver o nosso protagonista se gabando por ter mandado esse monstro fugir. Porém, de um outro lado, em cima de uma montanha, podemos ver aquele moleque. Ele só via as coisas começando a esquentar. Enquanto via isso, a nossa pequena Lolis corria já de alguns monstros, mas nosso prota e os figuras atrás dele ficavam doidos para cair na mão com esses monstros. E assim então a festa começa ali. Porém, aquele moleque de antes via que não podia perder a oportunidade. Assim então ele vai já para o meio daquela festa, onde que em seguida começa a espancar alguns monstros. Enquanto espancar, podemos ver o nosso protagonista. Ele, com sua espada, facilmente cortava qualquer um monstro que aparecia na sua frente. Todos, quando via eles derrotando aqueles monstros facilmente, ficavam surpresos. Só que aquela punição que tinha dado a nossa Loli acabou de ser zerada. Devido a isso, ela então volta à sua forma humana. Só que aquele ataque que nosso protagonista fez agora há pouco deixou aquele moleque bastante surpreso, pois ele via que o nosso protagonista não era mais aquele cara fraco de antes. Só que ele não tinha tempo para ficar admirando o nosso pró, pois um tigre resolveu aparecer nesse exato lugar. Tigre vale mais pontos do que bestas comuns. Devido a isso, os dois reviam aquilo, e vendo aquilo, eles resolveram querer partir para cima daquele monstro. Mas eles resolveram meio que não querer matar o monstro, mas em si resolveu querer partir para cima do seu oponente. Porém, ele, lascando a espada nele, ele viu uma coisa: esse seu oponente conseguiu defender de seu ataque. Só que ele não gostou nem um pouco de ser defendido. Assim então, os dois, ambos dali, começam a cair na mão. Porém eles facilmente conseguiram lutar entre si. Nenhum deles conseguiria perder. Só que os moderadores desse campeonato resolveram querer entrar no meio da brincadeira. Eles resolveram querer entrar lá só para estar parando essa briga, pois caso não conseguisse, todos os monstros desse lugar iriam ser mortos por esses dois aqui.
aqui. Só que para nós aqui, e tu saber se eles receberam uma punição, nós teremos que deixar para uma próxima parte. Só que se nós conseguir bater uma meta de likes de 3.800 likes, eu estarei trazendo a vocês a parte 2. Então, nos vemos por aí, né?